Durante a adolescência, Laís sentia apenas um mal-estar constante. Mas somente aos 23 anos descobriu a epilepsia, depois de uma convulsão. Desde então, ela precisou se adaptar. Trabalha como autônoma, não dirige e usa medicamentos todos os dias. O mais difícil é explicar às pessoas sobre o que sofre. Eu estava com a cliente e falei, eu passei mal, não tive convulsão, mas eu passei mal, né? Que hoje em dia eu tenho mais a crise parcial. E aí eu falei com ela que eu tinha a epilepsia. Ela falou, aquela que treme? Aquela que baba? Eu falei, aquela que tem a convulsão. Aquela que passa, aquela baba passa. Eu falei, não, aquela baba não passa. Crises epilépticas não deixam sequelas e a morte por epilepsia é rara. Os sintomas mais frequentes são choques nos braços, os chamados desligamentos, que se caracterizam por ausências rápidas de quem está em crise, mal-estar, desmaios e o mais conhecido, a convulsão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 50 milhões de pessoas no mundo sofrem com a epilepsia. O problema é mais comum do que se imagina. 1 ou 2 pessoas em cada 100 vai ter pelo menos uma crise ao longo da vida. A epilepsia é talvez uma das doenças mais incapacitantes do ponto de vista social, muito mais por mito e muito mais vinculada a outras questões que não necessariamente é questão da própria doença. Então, primeiro, o medo das pessoas de lidar com uma crise epiléptica, segundo, o fato de muitas pessoas ainda terem preconceito de conviver ou de estar junto durante uma crise em um determinado paciente. O tratamento pode ser feito através de medicamentos ou até cirurgia. O médico analisa cada caso, mas algumas providências devem ser tomadas nos primeiros socorros. Durante uma crise, nós temos um excesso de saliva na boca que está vinculado ao fato dele não estar deglutindo e ao fato da atividade elétrica cerebral anormal aumentar um pouco essa liberação de saliva. Colocando de lado já é suficiente para que o paciente não tenha nenhum tipo de problema respiratório. Outra questão que as pessoas sempre perguntam é aquele mito de engolir a língua, né? Então, poxa, eu vou puxar a língua dele para que ele não se sufoque. Nós não conseguimos engolir a língua ela está presa na mandíbula e é impossível isso, tá? O que a gente tem que fazer quando colocar de lado é evitar que a base da língua dificulte um pouco a respiração.